Olá, estimados, espero que estejam bem. Muito feliz em poder participar nessa belíssima iniciativa. Então, aproveito para parabenizar o professor Gabriel e os demais envolvidos que estão protagonizando esta oportunidade para vocês. Parabenizo também aos colegas zootecnistas na data tão especial, de uma profissão que cada vez ganha mais respaldo pela importância que tem na produção alimentar. Eu trago um tema que é pouco falado e menos ainda implementado dentro dos sistemas produtivos. E com o cenário atual do Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, da estiagem, ele ganha grande importância, que é o planejamento forrageiro. Eu trago o planejamento forrageiro como uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque em anos anormais que se vê a importância de um sistema alimentar organizado, planejado, taticamente, estrategicamente. Então, o planejamento alimentar, ele tem ganho um pouco mais de espaço em função da intensificação dos sistemas pastoris. Porque a intensificação, ela tem um maior aporte de recursos físicos, financeiros, tecnológicos e, consequentemente, ela precisa de ajustes muito mais precisos e muito mais frequentes. O que eu quero dizer com isso? Ela precisa de um ajuste de carga animal. Ela precisa ter um equilíbrio muito maior entre a oferta e a demanda. Isso para se buscar uma maior eficiência. E, logicamente, o planejamento também vai possibilitar as estratégias de manejo. Você tendo um planejamento, eu sei em qual momento eu vou poder utilizar um suplemento concentrado, em que momento você fazer determinada ferramenta, utilizar determinada ferramenta que vai ter um déficit forrageiro. Então, você tendo todo esse planejamento detalhado, então fica muito mais fácil de se traçar estratégias de manejo para diferentes categorias, diferentes rebanhos, diferentes idades. E, consequentemente, se aumentar a eficiência alimentar. E com isso, se aumentar a lucratividade. O planejamento alimentar, então, ele vem buscar o que? Ele vem buscar o equilíbrio entre produção e demanda. Então, ou seja, entre o crescimento e o consumo desse pasto. E o planejamento, aqui nós não vamos trouxe isso só de maneira ele traz umas decisões de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Isso seria um planejamento estratégico, que seria a longo prazo, e os planejamentos de curto prazo, então os planejamentos táticos. Então, demanda alimentar versus disponibilidade de forragem. E aí eu trago um questionamento para que vocês reflitam um pouco. Adequar a demanda alimentar à disponibilidade de forragem ou adequar a disponibilidade de forragem à demanda alimentar? Qual a melhor alternativa? Se é que uma dessas realmente é a melhor alternativa. Lembrando que nós não temos que pensar apenas em disponibilidade. Nós temos que pensar em forragem, em pasto, de maneira quantitativa. Então, não adianta nós termos disponibilidade também se nós não termos qualidade. Então, você tem que ter um balanço também entre qualidade e quantidade, ou melhor, entre quantidade e qualidade. Então, para exemplificar, e que tipo de produção? O que nós estamos produzindo? Carne, leite, lã, carne e lã, e a partir disso, se traçar, o planejamento vai auxiliar muito nisso aí. Quais as categorias eu vou trabalhar? Quais as categorias precisam de uma qualidade superior?
precisam de um pasto com uma qualidade, com um valor nutritivo mais elevado. E aí se planificar isso dentro do planejamento alimentar. Qual a demanda alimentar? Tá? Demanda alimentar, ou seja, o consumo, qual é a exigência, qual é o consumo da categoria, tá, dos animais que estão sendo trabalhados. Logicamente que aqui nós entramos numa outra variável, que é a determinação ou estimativa de consumo de animais em sistemas pastoris, o que não é muito fácil. Tá? Mas nós temos dados, temos uma estimativa, podemos trabalhar com estimativas. E aí é importante você ter uma noção de qual é a demanda, qual é o consumo, até mesmo para se projetar evolução de rebanho. Muito se fala em aumentar rebanho, em reter categorias jovens dentro de uma propriedade, mas pouco se fala se realmente vai ter uma disponibilidade para essas novas categorias. E aqui, para exemplificar, provavelmente muitos já tenham visto, tá, um gráfico onde mostra o crescimento e a demanda de um bovino adulto em condições de pastagem natural do Rio Grande do Sul. Então, essa área aqui é a área onde nós temos um vazio forrageiro. Logicamente que no inverno, hoje com o processo de integração com os cereais de verão, principalmente soja, fica muito fácil de se excluir essa área aqui, em função que se tem áreas de pastagens cultivadas de estação fria, ou as pastagens hibernais. Aqui para um rebanho típico para ovinos, a mesma situação. Então, aonde a demanda, principalmente no outono e inverno, ela é maior que a taxa de crescimento. Isso em função do que? Em função das pastagens naturais, elas serem compostas majoritariamente por espécies C4, ou seja, as espécies que têm crescimento durante a primavera-verão. Então, essa situação de inverno, ela fica relativamente simples de ser contornada, em função que nós temos a aveia, aqui só trouxe apenas 3 exemplos em função do tempo, que fica relativamente fácil de se diminuir aquele vazio forrageiro. Então, o vazio forrageiro que vai iniciar em meados de abril, maio, vai se estender até setembro. Então, vejam que as espécies de estação fria, dificilmente elas vão conseguir se encontrar com espécies cultivadas de estação quente, as espécies estivais. Então, que vão ter o seu final de ciclo, final março, muito raramente abril, tá? Em função disso. E aí entra a importância de se ter diversificação de espécies dentro de uma propriedade. Aqui o azevém, isso aqui são os dados do material disponibilizado pelo Fontanelli, onde ele traz o azevém até novembro. Só que dentro dos sistemas de integração, dificilmente vai ocorrer isto. Porque normalmente setembro, você tem que tirar os animais, para que você tenha um acúmulo ainda de material, para depois você fazer a semeadura da cultura de verão. Então, na verdade, o azevém hoje, até setembro, início de outubro no máximo, nós conseguimos permanecer com os animais na área. Aqui é uma sequência, então, 2 espécies anuais e 4 espécies perenes. Por que a importância, e aqui trago destacado a importância das espécies perenes dentro de um sistema, tá? Porque as espécies anuais, principalmente milheto, que é muito cultivado, ele tem o seu florescimento ou o seu final de ciclo muito influenciado pelo fotoperíodo.
Então dificilmente ele vai conseguir até final de abril. Muito se fala em fazer o estabelecimento, em fazer a semeadura em fevereiro para tentar prolongar a utilização dele. Ele vai florescer em função do fotoperíodo. Então, aqui nós temos uma eficiência de utilização, um custo elevado, praticamente o mesmo custo de utilizar ele por 100, 120 dias, nós vamos utilizar ele por menos de 60 dias. Então, é uma estratégia que vai depender muito da propriedade, vai depender muito das condições. Mas o que eu quero focar mesmo é a importância de se ter espécies perenes. E aqui trago o capim-elefante, os Chiftons, aqui, os Coast Cross, para se ter, aí sim, se buscar tapar, fazer um tamponamento nesse período de vazio forrageiro de primavera e o tamponamento, logicamente, que de outono também, aqui em abril, maio e início de junho. Então, como considerações, o que é um planejamento? Planejar é otimizar os recursos da propriedade, ou seja, utilizar de maneira mais eficiente. Então, o grande desafio é manipular de forma integrada. Integrada o que a variabilidade da produção forrageira, e aí reforçando novamente, quantidade e qualidade, a progressão do rebanho, ou seja, o consumo, a sua demanda, a localização das áreas disponíveis para ocupação com pastagens, e aí sim você fazer um mapeamento, você fazer um grid de melhores áreas, piores áreas, quanto que cada área cresce, qual que é a capacidade de disponibilidade de pasto em cada área. E os recursos financeiros para a aplicação das técnicas. E, logicamente, o conhecimento técnico nas decisões. Então, você tem um conhecimento técnico para você fazer quais as espécies você utilizar, como utilizar, forma de manejo, época de estabelecimento, é melhor ser a pastagem ser utilizada com sistema de lotação contínuo, sistema de lotação rotativo, como utilizar esta pastagem. Tá certo, pessoal? Foi uma maneira bastante rápida, tá? Espero que tenha ficado com algum aprendizado e agradeço novamente a oportunidade. Espero que em breve nós possamos discutir pessoalmente, de maneira mais aprofundada, este tema que ganha cada vez mais importância nos sistemas cada vez mais competitivos e mais intensivos. Um abraço a todos. Obrigado.